Você compraria uma bijuteria sabendo que ela contém um metal extremamente tóxico que pode fazer mal à saúde? Você usaria tranquilamente esse produto? Claro que não, né? Pois chegou ao Rio de Janeiro um carregamento com toneladas dessas bijuterias vindas da China. Produtos que seriam proibidos nos Estados Unidos e na Europa. Mas no Brasil não existe lei sobre o assunto. E aí? É 99 centavos, gente. 99 centavos qualquer modelo, tá, gente? Isso é incrível. É fantástico. Vem pra cá, Tereza, vem pra cá. O convite parece irrecusável. Na porta da loja, bijuterias em promoção. Anéis por menos de R$1. A gente é mulher, a gente gosta de andar arrumadinha. Tem para todos os gostos. Centenas de modelos. Basta provar e levar. Tem que ter brilho, tem que ser barata. Sebastião revende as bijuterias no interior do estado do Rio. Mulherada quer andar com cordãozinho, anel, brinco, quer andar bonita, então a gente aproveita. Um passeio pelo comércio popular das grandes cidades brasileiras mostra a fascinação que as bijuterias provocam. Mulheres são atraídas pelo brilho e pelo preço das peças. Uma grande quantidade de brincos, pulseiras, colares vem da China. Segundo a Receita Federal, nos últimos 5 anos o Brasil importou 29 mil toneladas de bijuterias chinesas. Desse comércio popular no centro do Rio, voamos até o porto da cidade. Diante de tanto metal tão barato entrando no país, o sistema de risco aduaneiro da Receita Federal interceptou esses 2 contêineres que chegaram da China com 16 toneladas de bijuterias. A suspeita era de fraude fiscal. Os importadores que não tiveram os nomes divulgados teriam declarado um valor abaixo do que as peças realmente valeriam. Solicitamos então um laudo de um perito para que nos fornecesse a composição dessas bijuterias, para que dessa forma pudéssemos chegar ao preço praticado nessas bijuterias. O processo fiscal não terminou ainda, mas os peritos da Receita já descobriram outros problemas. E o que está em risco é a saúde da população. Cádmio é o nome de um metal muito tóxico que está à nossa volta. Liberado na queima de combustíveis, pode acabar sendo inalado por nós. Descartado no meio ambiente, pode acabar sendo ingerido em alimentos contaminados. Nos casos mais graves de acúmulo de cádmio no organismo, a pessoa pode desenvolver até câncer. Na linguagem popular, eu diria que é um veneno. Uma amostragem de 24 bijuterias do carregamento apreendido foi analisada. 14 delas têm a presença de cádmio em níveis que assustaram os peritos. As quantidades encontradas variam de 32% a 39% da liga metálica em anéis, colares e pulseiras. Para você ter uma ideia do risco, em 2010, os Estados Unidos retiraram do mercado milhares de bijuterias chinesas que continham metal tóxico. O governo e a indústria americanos chegaram a um acordo e estabeleceram um limite de apenas 0,03% de cádmio em bijuterias. Na União Europeia, a regra é ainda mais dura. Desde 2011 está proibida a concentração superior a 0,01%. Aqui no Brasil, a porcentagem de cádmio encontrada nas peças ainda retidas no Porto do Rio é quase 4.000 vezes maior do que seria permitido na Europa. No laudo, os peritos alertam para o risco da presença deste metal pesado para a saúde humana. Essa especialista confirma que o cádmio também pode ser absorvido pela pele. Existe absorção dérmica, absorção através da pele. E uma vez que essa substância é absorvida, ela penetra no nosso organismo e exerce seus efeitos tóxicos. O cádmio se acumula no rim, por isso que o rim é o órgão mais afetado. E a quantidade que é eliminada é 100 vezes menor do que a quantidade que é absorvida.
Você tem, por exemplo, na região da orelha, uma dobrinha, um lugar que sua mais, um contato, em geral, do brinco mais apertado. Então, é uma área que ocorre mais penetração da substância. A presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia adverte para o risco de contaminação das crianças. Hoje, a gente vê realmente crianças utilizando, na verdade, bijuterias. Se a criança começar a mastigar aquilo ou deixar na boca um tempo maior, você aumenta um pouco o risco de penetração. A conclusão do laudo surpreendeu o inspetor-chefe da Receita Federal no Porto do Rio. Diante dessa informação, nós procuramos os órgãos competentes, órgãos que tenham conhecimento sobre o assunto, para que se manifestasse a respeito disso. Ele consultou o IBAMA, o Instituto Nacional do Meio Ambiente e a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para saber o que fazer com a mercadoria tóxica. Ofício assinado pelo superintendente do IBAMA informou que o cádmio não consta na lista de produtos que precisam de licença de importação. O controle, segundo o IBAMA, seria competência da Anvisa. E a Anvisa respondeu à Receita que bijuterias, joias e assemelhados não estão sujeitos à vigilância sanitária. Com as respostas do IBAMA e da Anvisa, a Receita Federal será obrigada a permitir a entrada no país dessas 16 toneladas de carga perigosa. A Receita Federal cabe apenas cobrar o imposto devido sobre o valor da mercadoria. Isso porque no Brasil não existe qualquer norma ou regulamentação que impeça a importação de bijuterias com altíssimas concentrações de cádmio. É muito importante que haja essa regulamentação na questão principalmente de bijuteria, que é algo relacionado com o dia a dia das pessoas. É importante que quando ela receba, use isso, ela tenha segurança. Mas o presidente da Anvisa não vê necessidade, por enquanto, de regulamentar o assunto. O que nós temos de fazer é vigilância, como nós estamos fazendo. Na medida em que identifica problemas, a gente vem e trata do problema. Agora, se nós identificarmos que há necessidade de se estabelecer limites, isso é possível que seja feito como já foi feito em outro tipo de material que também chega em quantidade no país. Segundo a Receita, se forem mesmo liberadas as bijuterias, serão vendidas na rua 25 de março, em São Paulo, de onde compradores do Brasil inteiro levam produtos para revender em suas cidades. Por aqui passou boa parte das 29 mil toneladas de bijuterias que entraram no país em 5 anos. Não há fiscalização, por isso as autoridades não têm como dizer se ao menos parte delas poderia ter sido fabricada com cádmio. No Rio, nossa equipe também encontrou à venda peças idênticas às que foram analisadas pela Receita. Apesar dos riscos à saúde apontados pelo laudo da Receita Federal e pelos especialistas ouvidos pelo Fantástico, a Anvisa não vê motivo para alarme. A gente afirma isso, o fato ligado exclusivamente a essa bijuteria não é um problema. O problema é o quanto que a presença do cádmio nessa bijuteria agrega na quantidade de cádmio a que as pessoas estão expostas diariamente, acumulando ao longo do tempo.